Fala pessoal, tudo bem? Você com certeza deve ter se perguntado como isso é possível, afinal, esse título, afinal, como eu vou reduzir 43 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica em apenas 25 minutos? É exatamente isso que eu vou te contar nessa aula. Exato! Então, vamos lá. Primeiro, só para deixar claro, meu nome é Igor Conterato, vocês podem ver todas as minhas redes sociais aqui embaixo. E eu tenho a maior felicidade de poder mostrar para vocês que sim, é possível, e eu vou direto ao ponto e mostrar essa técnica para vocês que todo mundo me pede. Bom, qual é a técnica? A técnica é chamada de treinamento isométrico. Sim, o treinamento isométrico ele consegue reduzir em até 43 milímetros de mercúrio. Vou mostrar pesquisa que reduz menos, mas vou mostrar na prática o que um cliente meu conseguiu fazer com aquele aluno. Obviamente, também vou mostrar que não são todos que vão reduzir 43 milímetros de mercúrio, tá? Mas a gente consegue chegar nessa redução e chegar em reduções importantes. Vou mostrar dois artigos muito importantes. O primeiro fala sobre de maneira aguda, redução de maneira aguda, e o segundo, a redução de maneira crônica. Na redução de maneira aguda, nós temos um artigo publicado em 2018 que fala sobre o efeito agudo, hipotensor, do exercício de hand grip, tá? Utilizando esse aparelhinho aqui que eu tenho para vender, inclusive, caso você queira, me manda uma mensagem. Esse aparelhinho aqui, eu tenho exatamente esse modelo, utilizando esse aparelho para idosos hipertensos. Tá? Então, 10 idosos sedentários hipertensos, sendo 7 mulheres e 3 homens, com 73 anos de média, a pressão arterial de média 135, então eles eram hipertensos há pelo menos 13 anos, desculpa, a uma média de 13 anos, e recebiam todos eles medicação e continuaram recebendo, fizeram um estudo só em um dia indo lá no laboratório. Foram duas sessões, na verdade, né? Um dia eles fizeram uma sessão chamada de sessão falsa, como se fosse observar o efeito placebo, e no outro dia a sessão valendo a 30% da contração isométrica voluntária máxima. Anota isso aí, tá? É importante. Bom, então como foi feito? Na sessão falsa, foi feito com 3% da contração isométrica voluntária máxima. E na sessão isométrica experimental, foi feito com 30% da contração isométrica voluntária máxima. Então foi feito num total de 8 séries de 1 minuto por 1 minuto, que é aquele que eu mais indico. Porque 1 minuto de contração, mantendo ali 1 minuto em isometria, é um valor, é um tempo bacana. 2 minutos, que vai ser nosso próximo artigo, cansa muito o indivíduo, tá? Principalmente se esse indivíduo for idoso. Então, como era feito? Eles iam lá, realizavam a avaliação para verificar a força de membro superior, tá? Então, aqui eu não vou explicar. Se você quiser, o meu curso de avaliação física e funcional, que está à venda nesse momento, ele é capaz de fazer isso. Então, eu mostro como se faz a avaliação. Então, você vai lá, faz a avaliação e vamos supor que na avaliação deu 60, ok? Vamos colocar mais fácil para mim. Deu 50. Tá? Então, o máximo ele apertou na mão direita ali 50, que é a mão mais forte, e ele fez 8 séries a partir disso, 8 séries de 1 minuto com 1 minuto de intervalo a 30% de 50, que foi a máxima dele. Em outras palavras, 15. Então, ele manteve durante 1 minuto a força ali. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Pega aí, deixa eu começar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, está 0 em quilos. Ele manteve durante 1 minuto, ele teria que manter durante 1 minuto a 15. Por quê? Porque ele fez a contração máxima em 50. Então, ele tem que apertar ali e ficar 1 minuto durante 15. Vocês notaram que aqui eu tenho que ficar, né, apertando, e ele tem que ficar em 15. Eu não aperto aqui desse jeito na hora do protocolo, tá, pessoal? O braço, ele precisa estar dessa forma aqui, ó, num ângulo de 90 graus, onde eu aperto e fico mantendo ele para cima aqui, para que você, professor, consiga visualizar o valor que está ali no dinamômetro. Então, você precisa estar do lado do seu aluno, beleza? E aí, feito isso, 8 séries de 1 minuto com 1 minuto de intervalo no braço dominante, no braço mais forte, não no braço dominante, mas no braço mais forte, com 1 minuto de pausa. A pressão foi mensurada antes, né? Logo após, que ele coloca no minuto 1, 5 minutos, 10 minutos, 15, 30, 45 e 60 minutos pós-exercício. Então, obviamente, a pesquisa ele foi vendo o tempo.
e a pressão apresentou redução a partir do 10º minuto. Por que eu falo, então, de 25 minutos nessa redução absurda? Porque são 15 minutos, se você notar, 8 séries de 1 minuto com 1 minuto de intervalo são 15 minutos de treino, beleza? E 15 minutos de treino e 10 minutos esperando, sentadinho. Com isso, 25 minutos de treino capaz de reduzir em até 43 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. Eu vou mostrar, fica até o final do vídeo. Bom, e aí eles foram lá e fizeram, então, a redução. Variou, olha só, aqui nesse estudo, variou de 14 a 18 milímetros de mercúrio. Tá? Então, o treinamento isométrico de preensão manual é uma excelente estratégia não medicamentosa para o controle e prevenção da hipertensão. Putz, que sensacional. Então, tá aqui a estratégia que eu sempre utilizo, que eu sempre falo e que eu utilizo nos meus cursos e que é a minha mina de ouro para fazer com que o aluno olhe e fale, esse cara de fato está cuidando da minha saúde. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Mas eu utilizo de maneira crônica também. E eu utilizo de maneira crônica com esse protocolo de 8 séries de 1 minuto por 1 minuto. Mas, olha só para vocês verem a redução de todos. Olha isso, o tamanho da redução de todos. E notem que teve uma pessoa, uma mulher, que reduziu mais do que 40 milímetros de mercúrio, ok? Então, pode até reduzir mais do que isso, mas ali se reduz em torno de 10, 15 milímetros de mercúrio, o que está excelente. A redução de 2 milímetros de mercúrio já reduz a chance de mortalidade por doenças cardiovasculares em até 7%. Beleza? Vamos passar para os doentes, para o teste para avaliação e para o treinamento crônico, utilizando o dinamômetro, utilizando a força de preensão manual. Esse estudo, ele fala sobre o treinamento isométrico, né, a 30%, e ele fala que só tem resultado se esse for supervisionado. Então, não adianta você chegar para o aluno e falar, faz em casa. Não, tem que ser ali, na sessão. Tá? Então, foram 72 hipertensos medicados em 3 grupos, isométrico supervisionado, isométrico treinando em casa e grupo controle. O treinamento isométrico foi feito 3 vezes por semana, com 4 séries de 2 minutos a 30%, do mesmo jeito, só que agora 2 minutos. 4 séries e não 8. Só que aqui foi feito com braços alternados. Tá? Professor, o que você acha disso? Acho legal, braços alternados, mas ainda prefiro o de 8 séries de 1 minuto com o braço mais forte. Após 12 semanas, a pressão periférica, ou seja, a pressão arterial que você mensura com o monitor lá, no grupo que fez o isométrico sob supervisão, reduziu de maneira significativa. 85% dos que fizeram sob supervisão atingiram redução clinicamente relevante na pressão sistólica. Olha isso. Medicamento não consegue fazer isso, o exercício físico consegue. Então, mesmo medicados, os participantes tinham, em média, a pressão arterial sistólica de 132, mas com exercício ela foi para 120, ou seja, é um excelente complemento para as terapias convencionais. Isso é muito interessante, porque assim, notem que os estudos colocam, é um complemento. Eu não estou falando para você tirar o medicamento do seu aluno. Eu estou falando que, a pressão dele chegou a 120, que tal ele ir ao médico e o médico poder ver se pode diminuir o medicamento? Ao invés de tomar 2, tomar 1. E aí é com o médico, não é com a gente. Mas é uma estratégia de você diminuir a pressão sobre as artérias desse indivíduo. Não é bacana? Então eu estou trazendo 2 protocolos para você reduzir, fazer mágica. Imagina, é esse o poder que você tem de fazer mágica. E aí, qual é a mágica? A mágica está aqui, ó, na prática. Estou mostrando para vocês agora o resultado dos meus clientes, tá? Então, o indivíduo que fez o meu curso de grupos especiais e ele foi lá e aplicou aquilo, o protocolo que eu estou entregando para você. E aí, essa era a pressão arterial do aluno ou da aluna dele antes do treino, antes de fazer a dinamometria, antes de fazer lá as 8 séries de 1 minuto ou as 4 séries de 2 minutos, com 1 minuto de intervalo e braços alternados. Isso aqui foi depois. Notem, diminuiu tudo. Diminuiu até diástole. Mas a sístole que a gente vai olhar aqui são 14 milímetros de mercúrio, pessoal. É muita coisa em 25 minutos. Aí você vai virar e falar, professor, mas o senhor falou de 43. Eu falei até, hein? Eu falei até 43 milímetros de mercúrio. Não são todos que vão diminuir até 43 milímetros, que vão diminuir 43 milímetros de mercúrio. Mas eu tenho provas. Esse foi outro cliente que fez o meu curso e que foi lá e aplicou 177
no início, e depois de aplicar a isometria, 134. Está aí os 43 milímetros de mercúrio que vocês pediram. Está aí o motivo dessa aula de agora. O motivo de eu explicar para vocês que com uma técnica simples, com um aparelho que custa menos que um adipômetro, resolve a sua vida, porque ele avalia a força e ele também prescreve treinamento. Bom, você deve virar para mim agora, assustado, e falar: 177, professor? Mas ele não devia nem fazer exercício. Exato, ele está sentado. Essa é a técnica. Ele está sentado, apertando um aparelho a 30% da força dele. É mais fraco do que muito aperto de mão. Ok? Tudo bem, ele fica durante 1 minuto. Mas são 30% apenas da força dele. Ele está sentado. E aí, sabe o que vai acontecer? Esse indivíduo, você muito provavelmente mandaria ele embora para casa. Esse indivíduo, você muito provavelmente mandaria ele embora para casa com a pressão de 177. E sabe o que o meu cliente fez? Foi lá e aplicou a técnica de dinamometria com ele, que eu acabei de explicar para você, esperou 10 minutos e depois de 25 minutos, a pressão dele tinha caído em 43 milímetros de mercúrio. E agora sabe o que ele faz? Agora ele treina esse indivíduo. Como? Bom, aí eu peço que você me acompanhe para aprender e fazer os meus cursos, porque é isso que eu ensino por completo nos meus cursos. Como eu treino esse cara? Porque eu não posso deixar de treinar ele, eu não posso deixar ele embora, eu não posso desanimar ele de fazer. Eu aplico uma técnica que não vai aumentar o risco de nenhum evento cardiovascular sentado ali a 30%, e depois eu fiz a mágica, e quando eu fiz a mágica, eu treino esse cara. Espero que você tenha gostado dessas dicas e não esqueça, agora você sabe como reduzir em até 43 milímetros de mercúrio de pressão arterial em apenas 25 minutos. Um abraço, pessoal!